boa tarde. Gabriel Batista, que saudade de voz micê. Tu já entrou, meu filho? Vai falar comigo? Não vai falar comigo? Como ousas? Bom, tu tá me ouvindo, filho? Ou tá só de... Enfim. Batista? Tá sem microfone, Batista? Batista? Escreve alguma coisa no Zoom, quer dizer, no chat para dar boa tarde para mim, vai? Para eu saber que você tá ligado. Batista? Uau! Tá bem aqui, hein? Bora trabalhar, minha filha? Bom. Então tá, né? Não quer falar comigo? Não fala. Eu vou ler o exercício que eu acho que ficou faltando a semana passada. Ai, entrou mais alguém. Graças. Não, não é só tu, menino. Boa tarde, dona Larissa. Não? Boa tarde, professora. Ah, pensei que ia me deixar no vácuo, porque o Gabriel já me deixou. Tudo bem. Então, bora. Eu lembro que na última aula eu parei no exercício da apostila 6. Oi, Caio. Oi, professora. Tudo bem? Boa tarde. Boa Quando tarde, ninguém gosta professora. de falar comigo, meu Deus do céu. Bom, então bora lá, compartilhar a tela e vamos trabalhar no exercício. Eu acho que ficou faltando 2 para corrigir ou 1 para corrigir, não me recordo. Alguém, se eu estiver errada na hora que eu estiver lendo o exercício, é só dar um oi no chat para mim, tá? Eu acho que a gente parou aqui. É exercício 3. Muito obrigada. Então, bora lá. Exercício 3. Vamos conferir o exercício 3. Tá? O exercício 3 é este aqui. Tá bom? Então, aqui. Considere o campo elétrico gerado por uma carga elétrica uniforme mais que. Então, a carga... Aqui a carga fixa aqui é mais que. Localizada no centro de um círculo de raio R, e uma outra carga pontiforme Q2 é levada da posição A para a posição B, de B ela é arrastada para C, de C ela vai para D e depois ela volta para A, no final das contas. Normalmente ela volta para A, conforme mostra a figura. Né? Então vamos lá. Então, daqui, ó, essa linha aqui, o campo elétrico é a mesma, certo? Saiu do A, veio parar no B, veio parar aqui, depois voltou para cá. Então, tá. Sobre isso, considere as afirmativas. Primeira afirmativa. O trabalho é menor na trajetória de BC do que na trajetória de A para B. E aí? Isso está certo ou errado? 2. O trabalho na trajetória AB é positivo se a carga Q2 for positiva. 3. O trabalho na trajetória AB é igual ao trabalho no trajeto BC, CD, DA. O trabalho na trajetória AB mais BC mais CD mais DA é nulo. E aí, quais delas estão corretas? A 1, 2, 3 ou 4? E aí, qual tá certo? Alguém sabe? A primeira tá certa ou errada? Nossa. Alguém sabe dizer para mim se o trabalho de BC indo de DA é menor ou é igual
E aí? É igual. É igual porque a distância é a mesma, tá bom? Tá? Depois, 2. O trabalho na trajetória B é positivo se a carga Q2 for positiva. Tem a ver o sinal da carga ou não tem nada a ver? Acho que não interfere em nada. Então, isso aqui tá errado. Então, a 1 e a 2 estão erradas. E a 3, tá certo ou errado? Tá certo. A 4. Tá certa também. Eba, foi. Muito bem, é isso mesmo. Então, a resposta certa é a letra E. As afirmativas 3 e 4 estão verdadeiras e as outras estão erradinhas. Tá bom? Boa tarde para quem chegou no meio dos exercícios. O microfone de vocês estão todos abertos. Fique à vontade de falar durante a aula enquanto eu estiver explicando, tá bom? Eu não vou mutar vocês, porque vocês já são grandes o suficientes para saber a hora que pode falar e a hora que não pode falar. E outra coisa, se alguém tiver com alguém assistindo televisão perto, se tiver muito barulho aí deixa o microfone desligado. Caso contrário, pode deixar aberto, tá bom? Foi? Então, a gente vai entrar agora na aula 15 e 16. A aula 15 e 16 tem a ver com trabalho e energia no campo elétrico. Então, vamos compartilhar uma tela e vamos trabalhar. Antes que eu me esqueça, isso aqui, essas tarefas podem fazer, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Aula 15 e 16, da página 154, apostila 6, refere-se a trabalho e energia no campo elétrico. O que quer dizer isso? Isso significa, bom, aqui nós temos superfícies equipotenciais paralelas. E aqui, se você observar aqui, essa linha em vermelho representa a linha de força. Como a distância aqui são as mesmas, a gente pode afirmar que a superfície, a gente pode afirmar que o campo elétrico aqui é uniforme, ele é igual em qualquer lugar. Então, se aqui nessa primeira superfície equipotencial for 10 newtons por coulomb, aqui no final vai ser 10 newtons por coulomb, porque o valor do campo elétrico é constante, é uniforme. Tá bom, gente? Outra coisa importante, deixa eu só verificar um negocinho aqui. Alguém mandou mensagem. Tá. Bom, então aqui, quando a gente fala de superfície equipotencial, é quando a gente pega uma carga, arrasta de uma superfície e leva para outra. Porque cada superfície tem um potencial elétrico, tem um DDP. Tá certo? E quando você arrasta a carga de um potencial, a gente realiza trabalho. É com alguém conversando junto. Desliga o microfone, por favor. Obrigada. Desculpa, eu tive que fazer isso, não atrapalha. Grava o som da conversa. Tá? Então, para você descobrir qual é o potencial elétrico, a DDP, é o campo elétrico vezes a distância. Que distância é essa? A distância é a distância entre as duas superfícies equipotenciais, tá certo? Tá? Tudo bem, gente? Então, aqui, quando a gente vê a carga de prova saindo do potencial A, indo para o potencial B, significa que aqui você está tendo uma realização de trabalho, porque está tendo variação de energia cinética, porque aqui no potencial A, a energia cinética é nula, mas quando ela sai do A e vai para o B, aqui já é diferente de zero, porque aqui o potencial elétrico tem outro valor, e aqui quando ela vai de A para B, ela realiza trabalho, tá bom? Tá? Outra coisa importante, toda tomada de qualquer aparelho eletrodoméstico, tá? Aqui no plug da tomada tem uma coisa chamada de diferença de potencial, tá certo? Então, e aqui, se você puder observar, tá? Os elétrons entram por um ponto e caminham e saem pelo outro. Isso aqui fecha o circuito para ele poder funcionar. Se não tiver o movimento do campo elétrico, dos elétrons em movimento, não vai ter produção de energia elétrica, ou seja, o movimento da corrente elétrica em energia elétrica, que faz que o eletrodoméstico transforme essa energia em outro tipo de energia,
tá? Transformação de energia para um outro tipo de energia. Se isso aqui for um micro-ondas, ele está transformando a energia em ondas eletromagnéticas que vão fazer o seguinte, vão aquecer o alimento, fazer com que eles entrem em atrito. E o liquidificador vai fazer o quê? Se for um liquidificador, vai fazer o motor girar. O motor girar vai transformar a energia elétrica em energia mecânica. Tá bom, gente? Tá? Tem que ter movimento dos elétrons. Se não tiver movimento dos elétrons, não tem energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não tem funcionamento do aparelho, não tem transformação de energia. Tá claro no que eu disse? Alguém tem dúvida? Oi, pessoal. Tranquilo. Ok. Oi, Paulo. Oi, Amanda. O que você tem dúvida, Amanda? Amanda Ribeiro, qual é a dúvida? Ah, você não entendeu da tomada? Entendi. Tá. Então é o seguinte. Toda tomada aqui, quando você liga, toda vez que você põe uma tomada, o plug na tomada, enquanto você não tiver movimento dos elétrons, não tem energia elétrica. Então, só vai ter movimento, só vai funcionar o eletrodoméstico se tiver elétrons em movimento dentro deste, quando você coloca o plug. Então, ela só vai funcionar se tiver elétrons em movimento. Todo fio tem um campo elétrico, um potencial elétrico. Então, aqui, ó, o movimento dos elétrons, eles saem, tá vendo essa setinha? Ele sai por aqui, vem por aqui, depois passa pelo aparelho, e quando chega aqui, fecha o circuito. Porque se o circuito estiver aberto, não funciona. Ou seja, se você tiver uma tomada de plug, colocar na tomada esse plug, se um dos fios estiver arrebentado, o aparelho não vai funcionar. Ele tem que estar fechado para ele funcionar, entendeu agora? Amanda? Amanda? Você entendeu agora? Então, tá bom. Então, quando você coloca o plug na tomada, se um dos fios estiver arrebentado, não vai ter campo elétrico, não vai ter circuito fechado para os elétrons se movimentarem. Se não tiver o circuito fechado, o aparelho não funciona, então não tem transformação de energia. Ou seja, o micro-ondas não vai transformar as ondas elétricas em ondas eletromagnéticas para fazer o alimento se friccionar. O liquidificador não vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, que é o movimento do motor, para fazer a trituração dos alimentos e assim por diante. Tá bom? Tá? Então, vamos pensar no primeiro exercício aqui, que é o seguinte. Este exercício, aqui, ó, considerando a figura a seguir, que representa uma região na qual exista um campo elétrico uniforme, algumas de suas superfícies equipotenciais determine. Então, a primeira superfície equipotencial que está o ponto A, vale 0 volts. A segunda superfície equipotencial vale 50 volts. A terceira superfície equipotencial vale 100 volts. A distância entre as superfícies é de 2 centímetros. Então, a distância daqui até aqui é 2 centímetros, daqui até o 0 volts também é 2 centímetros. Tá certo? Outra coisa importante, a gente trabalha no Sistema Internacional de Unidades. Se a gente trabalha no Sistema Internacional de Unidades, significa que 2 centímetros, que é a distância entre as duas, tem que transformar em metro. Alguém sabe como é que faz para transformar 2 centímetros em metro? Quanto vale 1 centímetro em metro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 10 a menos 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros. Tá certo? Então, vamos lá. A letra A pede a diferença de potencial entre os pontos A e C. Como é que a gente calcula a diferença de potencial entre os pontos A e C? Alguém sabe? Vai ficar o potencial deste aqui menos o potencial desse aqui. Então, aqui, a diferença de potencial entre A e C é igual ao potencial de C
menos o potencial de A, aonde ele vai menos aonde ele estava. Tá certo? Tá? Vou descompartilhar a tela. Vai ficar assim, ó. Não é esse aqui. Vai ficar aqui, ó. O potencial de A para C é igual potencial de C menos o potencial de A, que é igual a 50 menos 0, 50 volts. Tá certo? Tá? É assim que se calcula a letra A deste exercício. Agora eu vou ler, sem trocar de página, o item B. O item B, a intensidade do campo elétrico. Como é que calcula o campo elétrico aqui? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia de como calcula o campo elétrico? Que fórmula eu uso para calcular esse campo elétrico? Gente? Oi? Não? Então, ó, a fórmula que vocês vão usar é este aqui, tá? Campo elétrico é igual a distância, falei errado. Campo elétrico vezes a distância é igual a diferença de potencial. É essa fórmula que vocês vão usar na letra B deste exercício. Você tem o U entre os pontos A e C. Você sabe a distância entre as duas superfícies equipotenciais e você vai descobrir o valor do E, tá bom, gente? Tá? Deu para entender? Então, vocês vão fazer isto aqui. Você vai pegar a fórmula, campo elétrico vezes a distância entre as duas superfícies equipotenciais é igual à diferença de potencial. Então, se eu quero calcular o E, o D vai passar dividindo a DDP. Como a DDP deu 50 volts, 50 dividido por 2 vezes 10 a menos 2, tá certo? Você vai pegar 50 dividido por 2 vai dar 25, e esse 10 a menos 2 muda de base e vira mais 2. Então, aqui, isso aqui é igual a 2.500 newtons por coulomb. Tá certo, gente? Alguém tem dúvida? Oi? Alguém tem dúvida? Não? Ok. Agora a gente vai calcular a letra C. A letra C pede para a gente calcular a força. Aqui, ó. Se o módulo e a direção e o sentido da força elétrica quando uma carga de 2 microcoulombs se desloca entre os pontos A e B. Então, ó, presta atenção. A fórmula que a gente vai usar aqui, vocês já estudaram na apostila número 5. Não sei se vocês vão se recordar desta fórmula aqui. Não é essa. Deixa eu ver. Espera. Campo elétrico é igual força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. Isso significa, isso significa que força elétrica é igual
campo elétrico vezes módulo de Q. Ou vice-versa, tanto faz. Tá? Vamos trabalhar nessa fórmula? Vamos, gente. Bora, tô esperando. Quanto que dá? Você já tem o valor do campo elétrico, que é 2.500 newtons. A carga de prova vale 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Por que que não é menos? Porque força elétrica, a gente calcula um módulo. Ela não existe força negativa, tá? Então, aqui, ó. Tanto faz a ordem aqui, tá, gente? Não altera o problema. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes 2.500, vai dar 5 vezes 10 a menos 3 newtons. Você vai pegar o 25 vezes 2, vai dar 50. Esses dois zeros com 50, corta 3 daqui, 3 zeros aqui, vai dar mais 3 aqui. Sobra mais 3 com menos 6, sobra menos 3 newtons aqui. Então, a força elétrica é 5 vezes 10 a menos 3 newtons. Alguém tem dúvida? People. Pessoal, alguém tem dúvida? Fala para mim, fala. Não? Professora. Tudo certo, então? Sim, professora. Ok. Então, ó, gente, fala. Eu não entendi de onde saiu Pera, o 2. quem tá falando comigo? Sou eu, Eric. Fala, Eric, que tu perdeu? Na letra B, o D do U dividido por D. Eu não entendi de onde saiu 2 vezes 10 a menos 2. Ah, não, eu te mostro já já. Uhum. Daqui. Daí? Sim, senhor. Porque a distância vale 2 vezes 10 a menos 2. Ah, tá. Tá? Ok. E aqui tá em centímetro, tem que transformar em metro, tá bom? Uhum. Porque ele quer entre BC, não quer entre BC? Sim. Se é entre BC, a distância entre B e C aqui, ó, entre essas duas superfícies aqui potenciais, vale 2 centímetros. Como a gente não pode trabalhar em centímetro, a gente trabalha em metro, tá bom? Ok. Ó, feito? Uhum. Tá. E para calcular aqui, você entendeu o C? Sim. Ok. Mais alguma dúvida? Não. Tá, então vamos prosseguir. Vamos ler o próximo exercício. Cara, esse aqui é demais. E o pior é que vocês já fizeram e não perceberam, tá? Todo mundo já deve ter percebido isso. Embora que acha assim, é por causa da cola que acontece isso. Não, não é, tá? Então, olha lá, quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, esse negocinho aqui, ó, esse aqui é a parte da tira que você está levantando, tá? Isso aqui é a distância entre as duas fitas. Esse aqui é o rolo da fita. É que está muito mal desenhado esse negócio aqui, tá? Então, aqui é o miolo da fita, que é vazado, o plástico. Essa parte mais grossa é a fita toda enrolada. Essa pernoca que está aqui saindo, essa pernoca aqui é a fita que está levantando. Quer dizer que está tudo neutro aqui. Na hora que você puxa a fita, uma superfície fica com carga positiva e a outra superfície com carga negativa. E aqui fica uma distância D, tá? Então, vamos ler o resto. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Cara, eu não sabia que desenrolar uma fita adesiva dava descarga elétrica, mas tudo bem, né? Tudo é possível. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como fonte econômica de raio-x. Uau! Né? No ar, a ruptura de elétrica ocorre para campos elétricos a partir de E igual 3 vezes 10 a sexta volt por metro.
Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo. Isso aqui é só uma suposição, tá, gente? Não acontece de verdade, senão a gente tomava choque toda vez que a gente desenrolasse uma fita adesiva. Isso aí é só para ilustrar o exercício e o pensamento, tá certo? Tá? Bom, suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de potencial igual a 9 kV. Para quem não sabe, essa letra K aqui, ela tem um valor, ela vale 1000. Então, aqui é 9.000 volts, tá bom? Aqui é 9.000 volts. Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima que a fita e o rolo valem quanto? Tá vendo esse V aqui? Esse V pode ser a diferença de potencial, a letra U. Se eu sei o valor do campo elétrico, dá para descobrir a distância máxima que a fita pode ter para ocorrer isso? Lembrando que a gente vai usar esta fórmula aqui. Não se esqueçam disso. Bora? Vamos calcular quanto que deu? Quem fez? Fala para mim quanto deu. Não se esqueça que vocês vão calcular em metro. Depois de metro tem que transformar em milímetro. Muito bem, Raíssa, tu acertou. É isso mesmo. Então, para quem não sabe fazer, vou compartilhar outra tela para mostrar que a conta que a gente vai fazer é esta aqui. Isso, Caio, você também acertou. Então, aqui, ó, campo elétrico vezes D igual a U, a distância D igual a DDP dividido pelo campo elétrico, 9 vezes 10 a terceira dividido por 3 vezes 10, opa, aqui, a sexta, tá certo? Depois, o 10 a sexta sobe, mudando de base ela fica negativa, menos 6 com mais 3 sobre o menos 3, 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 10 a menos 3 metros, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Andando 3 casas, eu tenho 3 milímetros. Alguém tem dúvida aí, gente? Tem alguém copiando? Eric, tu entendeu, meu filho? Batista? Entendi, ainda estou copiando. Tá bom. Batista, tu entendeu, querido? Sim, Fala. professora. Ai, menino, por que você não falou comigo aquela hora quando eu pedi? Eu tava almoçando, professora. Tá almoçando fazendo aula? Tava almoçando, é? Eu tava de boca cheia. Ah, que lindinho. O que você almoçou? Arroz, feijão e carne, professor. Bifão? Clássico. Bifão? Bifão. Batata frita? Não, que eu não quis. Batata frita é bom, mas é muita gordura. Pra quem é esportista que nem tu, tem que comer pouca batata frita. Tem que comer uma salada boa, viu, filho? Aham. Aham. Gente, pode descompartilhar a tela? Eu acho que o Eric já copiou. Já copiei. Tá bom. Bom, agora a gente vai ler o terceiro exercício, tá certo, gente? A gente vai ler o terceiro exercício. Bora pro terceiro exercício. Terceiro exercício, este aqui. Unifesp. A presença de íons na atmosfera é responsável pela existência de um campo elétrico dirigido e apontado para a Terra. Isso é verdade, isso existe, tá? Próximo ao solo e longe de concentrações urbanas, num dia claro e limpo, o campo elétrico é uniforme e perpendicular ao solo. E sua intensidade é 120 volts para cada metro em relação ao chão. Então, aqui tem, então vai aumentando ou vai diminuindo, tá certo? A figura mostra as linhas de campo e 2 pontos MN dessa região. Então, tá falando que aqui vale 120 volts por metro. A distância aqui é 1,5 metros em relação ao ponto N, que está no solo. A diferença de potencial entre os pontos vale quanto? E aí, se eu sei que o campo elétrico vale esse aqui, o E vale esse, a distância D é este, dá para descobrir o U nessa altura?
Alguém me responde se dá para descobrir o U ou não? Ok. Muito bem, Raíssa, tu acertou. Mais alguém? Raíssa já acertou. Vamos lá, Amanda. Eric, muito bem. Também acertou. Mais alguém? Não. Não. Amanda, qual foi a dificuldade? Ou Larissa? Jéssica? O que você não conseguiu entender? Esse aqui é o valor do E. Este aqui é o valor do D. Para usar esta fórmula aqui, ó, dá para descobrir o valor do U? Eu vou pegar o E vezes D. Vou descobrir o valor do U. Então, eu vou pegar 120 vezes 1,20, que é o valor do U. E aí, quanto que é o valor do U? Tá certo, Caio? Bora calcular, gente? Vou multiplicar este aqui por este aqui, porque essa letra aqui, 120 volts por metro, é o valor do E. Este 1,2 metros é o valor da letra D, que é a altura, ó, a distância entre duas superfícies equipotenciais. Então, eu quero saber quanto vale a diferença, quanto vale a DDP ou a diferença de potencial entre essas duas superfícies equipotenciais, que é na superfície equipotencial M e a superfície equipotencial N. Foi, gente? Para quem perdeu, a multiplicação é essa daqui. U é igual a E vezes D, 120 vezes 1,2, que dá igual a 144 volts. Tá joia? Descompartilhando a tela, voltando aqui para a galera. Então, a gente já encerrou mais uma aula e vocês podem começar a pensar nos exercícios desta aula, tá bom? Alguém está com alguma dificuldade? Não está entendendo? Deu para pegar a aula de hoje? Nossa, tá faltando um monte de gente hoje. Cadê todo mundo? Magoei. Hoje só tem quantas pessoas? Só tem 9 pessoas? Será que é a chuva? Nossa, faz tempo que eu não vejo as Dudas. Tá faltando, sabe quem? As meninas. As meninas estão sumidas. Alguém sabe das meninas? Ô, Jéssica, cadê as suas amigas, Jéssica? Raíssa, cadê as suas amigas? Tem alguém fazendo barulho que eu não consegui descobrir quem é ainda. Ah, é a Amanda. E aí, Amanda, cadê as suas amigas? Não sei não, professora. É difícil, né? Cada um na sua casa é difícil de saber, né? Bom, é o seguinte, o próximo assunto que a gente vai começar a estudar é sobre corrente elétrica. Corrente elétrica, quem fez o laboratório de física no 9º ano deve ter estudado muito sobre corrente elétrica, porque se não tiver corrente elétrica no circuito fechado, nada funciona. Vocês lembram disso? Não, né? Então, a corrente elétrica significa o movimento ordenado dos elétrons em um fio. Todo fio tem elétrons livres, só que elas estão assim, sem fazer nada. E a hora que você liga a tomada e aperta o botão, liga e desliga de alguma coisa, e alguma coisa começa a funcionar, é porque tem elétrons em movimento ordenado. Porque se não tiver elétrons em movimento ordenado, o que significa isso? Sair de um lugar e ir para outro, não tem elétrons. Se não tem elétrons, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, não tem nada funcionando. Tá bom? Ó, presta atenção, semana que vem a gente vai entrar na aula 17. Não percam esta aula, porque é uma aula muito importante que antecede os circuitos. Meu Deus! Circuitos em série paralelo. Sim, circuitos em série paralelo. Então, avisa a galera para não perder a próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Tá? Tô morrendo de saudade.
Se cuidem. Não sei se vocês perceberam, eu tive que trocar de óculos, o outro que quebrou o pezinho, eu tô mó triste, mas tudo bem, faz parte, tá? Beijinho para vocês, tá bom? Beijo, prof. Tchau para todo mundo. Tchau, galera. Tchau. Nossa, Tchau, ninguém- professora. tchau. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, beijo. Amo você.